Cara, Tá. porque eu peguei essa parada 1 hora depois que ela começou, 40 minutos, assim, sem querer. Tava dando aquela minha zapeada no Twitter, como quem não quer nada. Aí eu vejo. Vou até puxar esse tweet aqui pra galera. Eu tô pegando aqui Depois, já, Cássio. pega Eu aí, já tô tá. pegando. Pode ir Então falando. pega a primeira parada que ele soltou. Tô zapeando o Tá. Twitter, aí vem assim, um @Satoshi, com azulzinho verificado, que é o verificado pago, né? Qualquer um pode fazer. Satoshi Nakamoto. Aí, antes desse post, ele soltou um outro post. Vê o primeiro depois de 2018. Que primeiro ele só publicou, tipo, um resumo do white paper. Ele pegou, pode, Tá. pode Aí, mais ó. pra Isso aqui frente. foi Ele pegou o 2018. white paper e dissecou, 2018. Aí, ó, 31. Vai mais. Aqui, 2 de aqui. outubro. Aqui. Isso. 31 de outubro. Aí Não, foi não. depois desse. Não, aqui é 18 ainda. Aqui é 18 Isso, vai ainda. depois. Esse cara Aqui, aí, ó. ó. Isso, quase 7 anos depois, o cara solta esse post falando: ah, o Bitcoin é não sei o que, mas nós vamos explorar diferentes aspectos que não foram explicitamente colocados no white paper. Falei, nossa, o cara tá desenterrando um fake Satoshi da tumba para dizer que vai redefinir o Bitcoin via uma série de posts no Twitter. Aí eu olhei e falei, ah, cara, que bosta, né? Vou nem dar atenção. Só que quando eu olhei os índices de compartilhamento, o like, repost, cara, a parada parecia contador de luz elétrica com a máquina de lavar, o chuveiro e o ferro ligado, sacou? 6,5 milhões, 6,5 Caralho, milhões de girando. É. visualizações. Eu falei, cara, esse negócio tá viralizando aqui na minha frente, cara. Então eu vou ter que. Isso aqui vai repercutir. Aí eu puxei, recomendei, fiz um post, falei, ó, galera, tem um tal de Satoshi desenterrado de 2018 que tá dizendo que vai redefinir o Bitcoin. Vamos ver o que o cara tem pra falar. E aí essa parada começou a viralizar e começou aquele debate. Assim, eu não vou nem falar que eu levei o debate a sério, né? Mas vamos fazer o debate. Seria essa conta, então, Satoshi Nakamoto como um messias prometido, cara, retornando do seu exílio sagrado para nos direcionar rumo à verdade? Olha aí, Ó, olha, os memes já começaram a aparecer, ó. Mostra aí, mostra aí. Acorda, vamos lá. Por favor, se você puder. O cara é internado, né? Se você puder ouvir a minha voz. Aí fala, não, ele tá num coma profundo. Aí o cara fala, Satoshi acabou de twittar. Aí o cara acorda. Aí os memes já começaram a pipocar. cara, eu acho um ponto bem válido aqui a gente parar inicialmente para pensar por que essas teorias da conspiração elas ganham tanto vazão dentro do ambiente cripto, né? Porque eu sei que a gente ganha no mercado tradicional, a gente tem, mas o mercado cripto ele parece mais propenso a esse tipo de lógica, né? Eu diria 2 pontos, tá? E eu começaria pelo básico, tá? Cripto é descentralizado. Por ser descentralizado, a gente não tem uma informação centralizada e geralmente eu não vou chamar confiável, mas clara. Por exemplo, quando a gente olha para um poder executivo, a gente tem lá o poder executivo, o governo federal, e ele é uma fonte de informação credível. Ele está passando e direcionando aquela informação de uma forma objetiva, clara, e você pode discordar, você pode concordar, mas você tem ela direcionada para você. A partir do momento que a gente tem um ambiente descentralizado, que ele nasce a partir de um pseudônimo como Satoshi Nakamoto, a partir do Bitcoin, por aí vai, a gente tem uma lógica que as informações elas estão não só soltas, elas estão descentralizadas e que vários indivíduos eles podem contribuir e esses indivíduos podem ter agendas distintas, né? Então, necessariamente, não, por exemplo, nós três aqui, só nós três já teríamos agendas distintas e objetivos distintos ao longo do tempo. Ainda mais indivíduos conectados unicamente por computadores, em lugares completamente diferentes, com contextos completamente distintos. Então, eu acredito que muito desse ambiente fértil que propicia o surgimento dessas teorias da conspiração, e ainda mais como a gente vê num ambiente incrivelmente disruptivo, como é o ambiente cripto, eles estão baseados justamente nessa lógica de que a gente não tem, no geral, uma fonte credível e única. Por exemplo, o surgimento do que é cripto como um todo, ele já nasce envolto dessa aura de mistério, né? Quem é o Satoshi? Por que ele soltou e nunca foi? Por exemplo, aquele 1 milhão de tokens de BTCs que ele tem na mão lá, vão ser mexidos em algumas vezes? Por exemplo, tinha pessoas que estavam envolvidas lá no chat, quando a gente olha lá na década de 90, começo dos anos 2000, que eles não consideram
desculpa, em 2010, né? Eles não consideram aquele 1 milhão inicial como tokens que em algum momento vão ir a mercado. Então, a gente não teria 21 milhões de bitcoins, a gente teria 20 milhões, por exemplo, para serem negociados ao longo do tempo. Então, a gente tem muita informação desencontrada, muita informação que ela não é, num primeiro momento, compartilhável, né? E talvez ela nunca seja. E a gente tem vozes dissonantes que, tranquilamente, elas têm a mesma autoridade umas que as outras, né? Eu acho que isso torna o ambiente tão intenso, né? Por exemplo, o Guilherme Caetano trazendo, né? Talvez o nome mais propício para o Satoshi, né? O Hal Finney, que, aliás, surgiu um vídeo muito bacana dele da década acho que 96, 97, eu até compartilhei com vocês, do Hal Finney explicando o Zika Proof, né? 20 e pouco, quase 30 anos atrás, né? Então é muito, muito, muito curioso. Mas é isso, tá? Então eu acho que é bom esse contexto inicial, porque a teoria da conspiração ela é tão forte em cripto, né? Isso e porque ela movimenta rapidamente o mercado, né? E porque tem muito dinheiro envolvido, né, cara? Onde tem dinheiro, a galera começa a pirar também, né, mano? Então... Isso aqui, Casta. Isso é pra depois, pode guardar, não é pra agora, não. Essa aí é a segunda teoria da conspiração. Vamos debater. Vocês viram, a gente pode até levar isso para um outro ponto. Assim, eu duvido muito, tá? Que seja o Satoshi, o homem, né? Ou seja lá quem porque é uma conta verificada. Significa que alguém pagou para verificar essa conta. Então é fácil de descobrir quem é o cara que criou essa conta. Você viu que tem um fact-check lá, né? Tá atribuindo a conta ao Craig Wright. Para quem não conhece o Craig Wright, esse cara é um cara das antigas, que do nada esse cara pegou o microfone, abriu lá uma reportagem e falou: eu sou o Satoshi Nakamoto. Só que assim, aí a galera falou: para de caô, né? Tu é mó Zé Ruela, você não é o Satoshi. Ele é meio Zé Ruela mesmo. Você não é o Satoshi, você não é ele. Não, eu sou o Satoshi, agora eu quero os créditos, eu quero processar, eu quero... Aí o pessoal falou: tá, então aí, move um Bitcoin da era Satoshi, então. Aí ele falou: eu não posso fazer isso por questões sentimentais. Meu coraçãozinho não deixa eu fazer isso, porque seria muito emocionante, eu não ia aguentar. Meu irmão. Então, assim, e parece que o fact-checking do Twitter tá ligando essa conta ao Craig Wright. Então, estão levantando é que esse cara, de repente, ou ele fez essa conta, ou ele comprou essa conta desde 2018 e tá usando essa conta para movimentar. E se você para pra pensar, né, agora a gente tem o que no Twitter? Monetização, né, cara? Então, cara, liga a monetização, cria uma conta @Satoshi, pede pro chat GPT cuspir qualquer merda lá de meia tecnicalidade, posta e profit, né? Então, pode ser que esse cara esteja só farmando monetização no Twitter, sacou? Farmando engajamento no Twitter, né? Porque ele falou que ia redefinir Bitcoin, mas até agora, o que esse cara fez? Explicar mal o Bitcoin. É mesmo? Ele faz uma linguagem lá cheia de tecnicalidades. Os opcodes do não sei o que, A4 e tal. Mas no fundo, o que ele tá falando ali? Nada, sacou? Só blá, 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 blá. Ele não falou nada de novo. Então a gente tem que ver o que vai fazer, porque o Craig Wright, inclusive, ele é um defensor do Bitcoin Satoshi Vision, que é um fork do Bitcoin original, BSV. Então talvez ele vai usar aquilo e no final ele vai lá e promove o Bitcoin Satoshi Vision, sacou? E fala: eu, como Satoshi, fui o cara que articulei o fork do Satoshi Vision, esse é o verdadeiro Bitcoin. E aí ele já tá comprado e pampa o negócio, cara. Cara, é um jogo de raposa, né, cara? Não tem muito para onde correr. Com relação à maneira como a escrita é feita, o Casta, teve algum tipo de análise, de comparação? Não, cara, mas parece muito chat GPT escrevendo. Porque uma das primeiras... Porque tinha um fórum, né? O Bitcoin Talk, eu acho. E a conta do Satoshi, há uns 4, 5 anos atrás, adicionou um cara lá, depois do Satoshi ter sumido já. Inclusive um brasileiro. Esse cara era um brasileiro, que na época era um cara que escrevia para o Steemit. Eu conheci o cara. Esse cara ele foi adicionado pela conta do Satoshi, sacou? Não conhece mais agora, cara. O negócio... O cara sumiu. A teoria da conspiração ela vai crescendo, né? E aí, o que muita gente faz é analisar a escrita, né? Como o white paper foi escrito, da onde o Satoshi seria. Wagner, o nome do cara era Wagner, era um sobrenome japonês. O sobrenome do cara é um sobrenome
oriental, assim, Wagner Yamara, alguma coisa assim. E o que muita gente faz é analisar a escrita, né? Quando alguém surge dizendo que é Satoshi, compara como o white paper foi escrito, essa coisa toda. Teve algum tipo de comparação nesse sentido, de algum estudo nesse sentido? Não. Cara, eu não vi, mas você sabe que tem alguns estudos, sim, de como o Satoshi escrevia, especialmente quando ele escrevia de forma mais assim, estruturada, formalização de conceitos. Ele tinha Uhum. alguns vícios de programação, como, por exemplo, dar espaço duplo, que Uhum. era um vício comum de alguns usuários de Unix na era antiga. Ele usava um inglês americano em vez de britânico, ou vice-versa, tinha alguma O coisa assim. contrário, eu acho. O Contrário, contrário, eu é acho. inglês britânico. Ele Ah, tinha trejeitos de inglês britânico. E aí, quando fizeram uma análise, você pega lá os cypherpunks e você consegue reduzir a um certo número de candidatos. Mas a minha visão, tem até uma pergunta, a gente pode puxar. Pergunta do Rodrigo Pimentel. É a quinta pergunta da última para Vocês trás. acreditam que só Satoshi criou o Bitcoin, que É, não é grupo e que os outros estão aí normalmente? Daí depois ele fala que cara, a ele é pesado. olha, eu acho que era um grupo, tá? Mas eu acho que o Ralph Finney era parte desse grupo, cara. Puta, muito, muito provável. É o que fecha melhor, né? A gente já viu É, várias matérias, tem matérias extensas tentando rastrear de N formas, né? Quem seria o Satoshi, seja por método de escrita, seja pelas transações que ocorreram, as transações iniciais que ocorreram, né? Os blocos iniciais que foram movimentados, seja por comparações pelas ideias postadas dentro do grupo, né, inicial, onde foi discutido os conceitos que balizaram o que foi o Bitcoin. Muito provavelmente vários desses nomes, né, e tem uns 4 ou 5 nomes principais, eles fizeram parte em algum momento da construção, né? E daí quando eu imagino isso daqui, construções assim, elas não são feitas de uma única gente, né, uma única mente, né? É muito difícil tu é, construir todo um código, toda uma teoria baseado e balizado unicamente da tua cabeça, sem no minimamente tu compartilhar isso com terceiros, nem que seja para colocar à prova aquela tua tese, né? A gente faz isso naturalmente, tu escreve um texto, tu passa para um terceiro olhar, apontar comentários, naturalmente esse é um processo. Então a construção já para mim seria muito estranho alguém unicamente simplesmente lançar um sim. documento, tá aqui, ó, a Bíblia aqui, vocês façam o que vocês quiserem e se virem aí. Não faria sentido para mim, tá? Não, Mas e fora o fato de que, na verdade, o Bitcoin ele é fruto de uma coisa muito anterior, né? O pessoal, às vezes, e você vai ver isso em reportagem, você vai ver isso em lives do YouTube, o cara começa a explicar o Bitcoin. Aí ele fala assim: olha, gente, primeira coisa, o Bitcoin surgiu como uma resposta à crise imobiliária de 2008, ao crash global da economia. Cara, não, de forma alguma. O Bitcoin começou a ser desenvolvido no começo de 2007, cara. O Satoshi já estava programando o Bitcoin antes da crise econômica global. E mais que isso, o Bitcoin incorpora conceitos de 5 ou 6 projetos que vieram antes e que são fruto do movimento cypherpunk da década de 70, cara. Quando os é, caras queriam usar a criptografia para criar uma moeda soberana. Teve o DigiCash, teve o Cashback, como é que isso. é? Uma porrada de projeto lá. Quando tu começa a olhar essas discussões, né? Por exemplo, pô, tu pega a lista de discussões dos cyberpunks, né? Pô, lá em 1988 tem lá eu estudei isso daí na época que eu fui escrever o livro, e daí tinha um capítulo, a gente fez um capítulo, logicamente, sobre o Bitcoin, e a gente vai tentando resgatar algumas coisas, né? Pô, em 88 já tem um Eidai, que é logicamente outro Isso. pseudônimo, publicando um manifesto, né, no qual ele vai fazer essa idealização de uma rede de pagamento que não precisa de um órgão central para controlar. Um ano depois, o David Chaum, que muitas vezes também é apontado como um dos criadores do Bitcoin, ele cria o DigiCash. Isso. Isso faliu, né? Mas eu acho que em 97 ou 98, daí me corrijam aí Não, a aí data. veio o Hashcash do Adam Beck, Ah, depois tá, tá. tem O o BitGold BitGold, do isso. Nick Szabo, que também é de- apontado da- como um o Nick, dos. e o Nick Szabo desenvolveu no Bitcoin depois. E Isso, depois isso. teve o R-Poll do Ralph Finney. O Ralph Finney, antes do Satoshi publicar o Bitcoin, o Ralph Finney foi o primeiro cara a propor um sistema de reutilização de prova de trabalho para a criação de sistemas de confiança em moeda. Porra, cara, o cara basicamente botou ali o miolo da prova de trabalho e o Ralph Finney publicou antes do Satoshi. Então essa galera fez uma escadinha dos anos 70 até os anos 2000. Aí você vai falar que o Satoshi
Ele acordou um dia, né? Satoshi estava lá hackeando o universo. Aí um dia ele acorda, olha o telejornal, crise imobiliária. Aí ele fala assim: não, agora deu. Agora ferrou. Agora eu vou criar uma parada para acabar com esses corruptos. Aí ele inventa o Bitcoin em 2 semanas e solta o Bitcoin como uma resposta à crise imobiliária. Pelo amor de Deus, né, cara? Não, eu acho que ele assim, a sensação que eu tenho é que ele aproveita o momento, acho que ele aproveita o momento e manda o recado, né? Agora, óbvio que não foi desenvolvido ali, sei lá, o Lehman Brothers começou a ir pro pau ali, a gente começou a ter uma crise e em 2 dias o Bitcoin foi feito. Não foi assim. Acho que ele aproveitou o timing. Tanto que no bloco Gênesis do Bitcoin, ele coloca a notícia de um jornal que fala sobre a crise imobiliária. Então, o timing foi muito feliz. Mas você não pode dizer que o Bitcoin foi inventado como uma resposta à crise imobiliária, então a crise global econômica de 2008.